10 virgens, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Acompanhem a leitura, mesmo assentados, que diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, gracioso para conosco, Pai. Te louvamos pelo perdão que temos em Cristo Jesus. E que possamos, Senhor Deus, nessa noite entender o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós através dessa parábola, Senhor. Não sei, Pai, qual é a mensagem que o Senhor tem a cada um de nós. Nós entramos nesse lugar, Pai, talvez com situações diferentes em nossas vidas. Talvez alguém trazendo em seu coração algum agradecimento, talvez alguns entrando nessa casa de oração, trazendo uma aflição no seu coração, Pai. Mas sabemos, Pai, que independente de tudo, o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Por isso que o Senhor fale, Pai, que o Senhor tenha liberdade a falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, tenha liberdade em trazer a Tua palavra, em nos confrontar, em nos ensinar, em nos edificar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. A parábola das 10 virgens. Quantos já tinham lido essa parábola? Uma parábola bastante conhecida. Tenho certeza que você, se você já leu a Bíblia um pouco ou teve algum contato com a palavra de Deus, ela é realmente uma das parábolas que é bem comum, né, a gente passar por ela, e também é muito comum a gente ficar com muitas dúvidas sobre ela, porque ela é realmente uma parábola que ela é de difícil interpretação. Primeiro, porque Jesus ele não explica ela. Tem várias parábolas que a gente já estudou, que Jesus fala a parábola e explica a parábola, né? A das 10 virgens não, Jesus fala a parábola, sai de fininho e deixa os discípulos lá e deixa a gente também, né? Talvez com alguma pulguinha atrás da orelha, né? E eu confesso aos irmãos, eu nunca gostei muito dessa parábola. Porque sempre quando a gente lê, dá aquele friozinho na espinha, a gente, será que tipo de virgem que será que eu sou? Será que eu sou aquela virgem que quando tocar a trombeta, será que eu vou? Será que eu vou ficar? Né? Porque algo que é muito interessante, desde o começo dessa parábola, é que ela é uma parábola e ao mesmo tempo ela é uma profecia. Porque veja como começa lá no versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Mateus capítulo 25. Olha que Jesus, quando ele começa dizendo essa parábola, ele fala o seguinte, olha, coloca lá por favor Mateus capítulo 25, versículo 1. Olha o que diz lá no capítulo 25, versículo 1. Diz assim: olha, então o reino dos céus será semelhante. Ele não diz o reino dos céus é semelhante, como ele falou nas outras parábolas, lembra? Nas outras palavras ele fala: olha, o reino dos céus é semelhante à ovelha perdida, é semelhante a um filho que foi embora, é semelhante à moeda que se perdeu, é semelhante... Ou seja, quando Jesus falou com relação às outras parábolas, ele falava de como o reino de Deus era, mas ele falou: olha, o reino de Deus, ele será semelhante. Ou seja, essa parábola ela está num contexto profético. Ela está num contexto de algo que ainda não aconteceu, de uma coisa que ainda vai acontecer. Não é à toa que esta parábola ela foi mencionada num sermão de Jesus, que é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, que ele vai começar lá em Mateus capítulo 24,
vai falar todo esse sermão e vai continuar também até o final de Mateus capítulo 25. Esse sermão, que compreende Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, ele é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, que nada mais é do que a escatologia, ou seja, o estudo do final dos tempos dentro do livro de Mateus. É Jesus explicando o que vai acontecer no final dos tempos. Então, isso naturalmente traz para a gente, sim, um senso de dúvida daquilo que vai acontecer. Porque, com relação às profecias daquilo que vai acontecer, tudo que a gente tem é opinião. Tudo que a gente tem é uma opinião, uma interpretação daquilo que vai acontecer. Porque a melhor interpretação da profecia é o cumprimento da profecia. Não tem melhor interpretação da profecia do que o seu próprio cumprimento. Até que as coisas não ocorram, as coisas são meio com sombras. Deus, ele, de uma maneira proposital, nas Escrituras, isso ocorre, né? Com algumas exceções de coisas muito claras que Deus colocou, de algumas datas que, quando a gente vai lá no profeta Daniel, no profeta Jeremias, algumas coisas que foram muito claras, que foram colocadas com datas, com anos de quando e o que ia acontecer. Mas com relação ao final dos tempos, as coisas são sim um pouco obscuras, com a promessa de que nos últimos dias as coisas ficariam cada vez mais claras, né? Por isso que a teologia é uma ciência viva. Por isso que os nossos filhos vão ter um conhecimento melhor do que nós temos hoje. Porque a ciência, ela vai se desenvolvendo, assim é a teologia, assim é o conhecimento das coisas de Deus. Claro que os princípios fundamentais da nossa fé, eles não mudam, eles não são abalados, mas o conhecimento com relação principalmente às coisas futuras, elas acabam cada vez mais sendo desvendadas. Por quê? Porque a história, ela vai acontecendo. Quando a gente vai olhando as coisas que vão acontecendo no decorrer da história, quando a gente assiste o jornal, quando a gente vê países se fundindo, países se separando, guerras acontecendo, a gente vai entendendo um pouco o que acontece com o contexto da humanidade e também consegue entender um pouco melhor o que Deus ele quer fazer aí na história da humanidade. Mas sempre quando a gente olha, voltando para a parábola das 10 virgens, a gente sempre fica, né, receoso. Que tipo de virgem será que eu sou? Porque a gente já viu que essa questão de dividir as pessoas, principalmente dentro da igreja, em tipos de pessoas, é algo que Jesus ele costuma fazer nas parábolas. A gente já viu desde a primeira parábola que eu falei, que é a parábola do semeador, onde eu falei que tinham 4 tipos de pessoas. Depois a gente viu também na parábola da ovelha perdida, né, que tinha a ovelha perdida, a ovelha do rebanho, e tem os bodes também, que aqueles que estão fora da igreja. Ou seja, Jesus ele gosta parece que de dividir o negócio. Né? A gente, como ser humano, a gente não gosta de dizer, eu sou desse time, eu sou daquele time, eu sou desse partido, eu sou daquele outro partido, e com razão, não devemos tomar partido. Né? O partidarismo não é algo que deve ser uma das marcas do crente. Mas tem algumas coisas, com relação à espiritualidade, que Jesus, sim, ele separa os bodes das ovelhas, os meninos dos homens. Né? Jesus ele é muito claro com relação à espiritualidade. Jesus, mais uma vez, vai fazer isso hoje. Mais uma vez, na parábola das 10 virgens, ele vai chegar e ele vai expor esses 2 tipos de pessoas que existem aí dentro da igreja, dentro do reino dos céus. Que aí ele vai fazer uma analogia como virgens prudentes e virgens imprudentes. E a gente sempre fica com aquela coisa, que tipo de crente será que eu sou? Será que eu sou prudente? Será que eu sou imprudente? E sabe por que essa dúvida acontece? Porque na própria parábola, Jesus fala que tanto as prudentes quanto as imprudentes caíram no sono. Ou seja, é muito comum que na nossa vida espiritual, a gente dá uma cochilada de vez em quando. Isso é comum que isso aconteça. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo. Jesus sabe o mundo que nós vivemos, e até o fato do noivo demorar é um dos fatores. Ou seja, a gente vem com tudo com o nosso cristianismo, aí Jesus vai voltar. A gente chega, vai naquele culto domingo maravilhoso, né? Não sei quantos de vocês já chegaram no domingo, chega em casa com aquele fervor, está com tanta sede que acaba o culto, antes de dormir você ainda quer ler mais a Bíblia, porque parece que Deus ele quer falar mais com você, e aí chega segunda-feira, 5 horas da manhã, aquele horário tocando, e tem que acordar, e tem que ir para o trabalho, aquilo tudo de novo, aquela mesmice, parece que vai consumindo a gente, aquilo vai
parece que vai esgotando e às vezes esse sobe e desce acaba, vez por outra, fazendo com que a gente dê uma cochilada na nossa vida espiritual. E Jesus ele vai alertar sobre isso, alertar sobre como que nós devemos viver a nossa vida. Qual é o estilo de vida que nós, como crentes em Jesus, que nós devemos ter mediante isso, mediante essa possível demora de Jesus. Ou seja, nós estamos aqui louvando o Senhor, mais um domingo estamos aqui na casa de Deus. Como que nós devemos nos portar, então, na nossa vida, mediante isso? E Jesus, para isso, ele vai falar sobre essa parábola, sobre a parábola das 10 virgens. Aqui Jesus ele coloca alguns elementos, né? Nós vemos aqui Jesus falando sobre uma lamparina, né? Fala sobre 10 virgens, sobre o noivo. É muito claro, né? A figura do noivo sempre é tida como o próprio Jesus. Essa figura do noivo no Novo Testamento é algo muito claro, sempre é uma alusão ao nosso próprio Senhor. E Jesus ele vai trazer uma outra figura aqui, que é a figura da lamparina e o óleo. E ele vai falar sobre dois tipos de pessoas, sobre virgens prudentes, que tinham, além da lamparina, tinham o óleo, e virgens imprudentes, que além da lamparina, não tinham nada. Tinham só a sua lamparina. E aí Jesus ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos entender um pouco sobre esses elementos, sobre a lamparina, sobre o óleo e também sobre as virgens. Em primeiro lugar, Jesus ele fala sobre essa lamparina, que independente do tipo de pessoas que nós somos, cada um de nós temos uma lamparina. Não sei se você aqui já viu uma lamparina, né? Ou um lampião. Quem aqui já viu um lampião? Coisa mais antiga, né? Eu lembro quando eu era pequeno, o meu tio tinha um lampiãozinho, que era uma botijinha pequena, né? Com um lampiãozinho, carregava, né? E o princípio é sempre o mesmo. Você tem um pavio onde você acende, que é o mesmo princípio de uma vela também. Você tem um pavio que você acende e você tem um combustível que fica perto, que fica junto ao pavio, para que o pavio ele não se consuma. Enquanto o fogo vai pegando, é o combustível que vai soltando e vai passando. A lamparina, ela funcionava com óleo, ou seja, tinha um pavio que entrava dentro de um recipiente e tinha óleo lá dentro. O óleo, né, ele vai chupando, né, o pavio ele vai chupando, sendo sugado, né, conforme ele vai sendo queimado, e o óleo ele vai subindo, ou seja, você sempre tem fogo. O pavio, assim como uma vela, né? Vocês já viram uma vela, você tem lá o paviozinho, e aí a vela ela vai se consumindo. A vela, a própria cera da vela é o combustível, né? Da mesma forma nós temos, né, com lampião a gás, onde é o próprio gás que sai, mas é sempre esses dois elementos. E aqui Jesus ele vai fazer essa analogia da lamparina, né? Uma lamparina com óleo e uma lamparina sem óleo. E o que é essa lamparina? O que Jesus ele está querendo dizer? Aqui, Jesus ele é muito claro que a lamparina ela é um símbolo da nossa espiritualidade, ou da nossa vida espiritual. Todos nós temos uma lamparina. Todos nós temos uma vida espiritual. O apóstolo Paulo fala que há corpo carnal, né? Todo mundo tem um corpo aí, amém? Ninguém desencarnado ainda, né? Graças a Deus. Que bom por isso, né? Os que estão desencarnados não falaram amém, então não estou preocupado. Né? Se tiver, né? Deus, misericórdia, Senhor. Né? Todos nós temos um corpo carnal, uma carne. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios que existe corpo, assim como existe o corpo, existe também corpo espiritual. Tanto que isso vai ficar muito mais claro, não é claro para ninguém, mas no dia da ressurreição, fique tranquilo que vai ficar claro, todo mundo vai ver isso. Por quê? Porque a gente não consegue ver, a gente não tem acesso a isso. A gente não tem acesso a conseguir enxergar essas coisas, porque é espiritual. Está além, né? Está aí na Matrix, como o pessoal fala, né? Mas a gente não consegue enxergar, está em outra dimensão. Mas todos nós temos esse corpo espiritual, essa espiritualidade, essa vida espiritual. Todos que Jesus aqui ele vai comparar com uma lamparina, né, que nada mais é do que uma vida espiritual que todo mundo tem que cuidar. Olha o que diz. Por isso que Jesus ele fala, e olha como ele compara lá em Lucas capítulo 11, versículo 36. Olha o que Jesus fala lá em Lucas 11, 36. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz.
Então veja que Jesus está falando que o nosso corpo, a nossa vida é como uma lamparina. E aqui ele vai nessa parábola falar que a lamparina é símbolo do nosso corpo, mas do nosso corpo espiritual, da nossa vida espiritual. E Jesus ele vai falar sobre isso. E o que Cristo quer ensinar com isso, com essa parábola, em primeiro lugar, é que cada um de nós temos uma lamparina, ou seja, cada um de nós temos que cuidar da nossa lamparina. A nossa espiritualidade é algo individual, não é algo coletivo. Tem coisa na nossa vida que é coletivo, né? Quem anda de ônibus sabe disso, que é coletivo, né? Você precisa se preocupar com se o motorista pôs gasolina? Você precisa se preocupar se o pneu do ônibus está calibrado? Não, porque é coletivo, alguém está se preocupando por você. Você vai lá, entra, faz sua parte lá e está tudo tranquilo. São coisas da vida que são coletivas, mas a nossa espiritualidade, ela é algo individual. Tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. A gente sabe, as nossas necessidades fisiológicas. Dá para alguém ir no banheiro no teu lugar? Olha, eu estou apertado, você pode ir, por favor, enquanto eu estou pregando? Não tem jeito, é você. Tem coisas que é só a gente, e a espiritualidade é uma delas. Cuidar da nossa espiritualidade é algo que cumpre somente a nós. Não é apenas coisa nossa, mas é também nossa responsabilidade. Só que o que acontece? No reino de Deus, algumas pessoas querem pegar carona na espiritualidade das outras, assim como as virgens prudentes fizeram. Olha, me dá um pouquinho do seu óleo, o meu acabou, né? Chegou, olha, Jesus está chegando aí, me ajuda aí nesse negócio, né? Tem pessoas que querem pegar um pouco da espiritualidade dos outros, mas isso não é possível. Cada um de nós tem realmente o dever e a responsabilidade de manter a sua própria lamparina, a sua própria vida espiritual em dia, tudo certinho, cheia de óleo, bem lubrificada, limpa, prontinha. E muitas pessoas não ligam muito para a vida espiritual, né? Vive a sua vida normal. E Deus? De vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, quando eu lembro eu faço uma oração, quando eu não pego no sono antes. Ou seja, tem muitas pessoas que são desleixadas com as suas lamparinas, assim como essas virgens imprudentes. Mas isso que Jesus ele vai ensinar, que cada um de nós temos uma lamparina. Cada um de nós temos uma espiritualidade que precisa ser tratada, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser bem trabalhada. Em segundo lugar, Jesus ele vai falar não apenas da lamparina, mas ele vai falar do óleo também. Do óleo que vai dentro da lamparina, que é utilizado para acender a lamparina. E a Bíblia também, assim como na lamparina, ela é muito clara quando ela representa a simbologia do óleo, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus. Isso desde lá do Antigo Testamento, quando Deus ele criou, né, o tabernáculo, quando ele definiu os elementos, né, ficou muito claro de que o óleo, e ele vem sempre trabalhando como a unção. Por quê? Porque a unção, tanto que o Espírito Santo, a gente fala, né, essa pessoa é ungida, né, tem a unção, né, tem a unção do Espírito, ou seja, por isso que o óleo ele é símbolo realmente do Espírito Santo de Deus, né? E ele representa, tem essa simbologia do Espírito Santo de Deus. Como que a gente sabe disso? Olha o que diz lá em Zacarias capítulo 4, versículos de 1 a 6. Ele é um texto um pouquinho longo, mas Zacarias 4, ele é o texto-chave para a gente conseguir entender a parábola das 10 virgens. Olha o que diz lá em Zacarias capítulo 4, versículos 1 até 6. Olha o que diz. O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Ele prosseguiu e disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus ele vai ensinar. Ele está dizendo que aqui a gente vê Zacarias tendo uma visão de uma lâmpada,
da menorá, né, que é aquela, não sei se você já viu esse elemento, que é aquele candelabro de sete pontas, né, de 7 velas, de 7 chamas, que nada mais é do que uma lamparina, só que é uma lamparina bem trabalhada, né, onde o óleo iria por dentro dela e tinha 7 chamas ali. E o que Deus ele estava querendo mostrar, na verdade, Zacarias ele tem essa visão, o que é essa lamparina? E aí Deus ele fala assim, essa lamparina significa o seguinte, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, essa chama ela queima não pela força do pavio, mas pelo meu espírito, que é o óleo. É isso que ele está querendo dizer. Quando tem-se a figura da lamparina e a importância do óleo, o que Deus está querendo dizer, olha, essa chama não está acesa porque o pavio só está aceso, mas porque tem óleo dentro. Esse é o grande milagre. Existe óleo, a gente não vê o óleo lá dentro da lamparina, mas a gente sabe que tem a vela que nunca se apaga. E por isso que tem esse óleo. E quando a gente olha verdadeiramente a nossa vida espiritual, a gente entende um pouco o que ele está querendo dizer. Que a nossa vida espiritual é a mesma coisa. O pavio somos nós. Nós somos um pavio. E assim como a nossa vida é uma lamparina, o Espírito Santo, ao ser derramado sobre nós, é Ele quem deve dar a força para que a gente possa brilhar nesse mundo. Essa é a grande figura que se tem aqui da lamparina, do pavio, do óleo, né? Que nós somos como essa lamparina e a luz que brilha em nós deve partir pelo Espírito de Deus, né? E assim são essas, e esse é o tipo de pessoa que nós vamos ver na igreja, que são a figura desses 2 tipos de pessoas, as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Ou seja, as virgens prudentes e as imprudentes nada mais são do que pessoas que estão acesas ou estão apagadas, estão dormindo. Algumas têm o Espírito de Deus e outras não têm o Espírito de Deus. E o reino dos céus, ele é caracterizado por esses 2 tipos de pessoas. Por pessoas que têm o Espírito de Deus e não têm o Espírito de Deus. Por isso que tem aquela grande brincadeira, né, de unção. Sabe o que é unção? Né, quando a gente fala de unção, é que uns são e outros não são, né? Unção. Você nunca vai esquecer disso, porque é justamente isso o significado. Verdadeiramente, uns têm o Espírito, outros não têm o Espírito. Quando a gente olha, a gente não consegue perceber. Quando a gente vê o fogo, a gente não consegue perceber. Mas a gente sabe que o que Deus ele deseja para as nossas vidas é que a nossa vida seja vivida pela fé. Seja uma vida vivida pela fé. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo vive através do poder do Espírito de Deus. Por isso que ele fala, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E isso, meus irmãos, a gente vai começar a entender. E quando a gente entende essas coisas, vai ficar claro a gente se identificar se eu sou uma virgem prudente ou uma virgem imprudente. Porque é isso que a gente vai começar a ver aqui. Olha o que diz sobre vamos olhar um pouco sobre esse ponto de que no reino de Deus existem pessoas imprudentes. É isso que Jesus ele vai ensinar, né? O terceiro grande ensinamento é que há pessoas imprudentes. Existem pessoas dentro da igreja que são imprudentes. É muito fácil, você entende bem o que é imprudência, né? Imprudência é a pessoa que vive e não está nem aí com a consequência, né? A gente viu lá no salmo que foi lido hoje, né? Diz o insensato, diz o tolo, diz o imprudente no seu coração, não a Deus. Ou seja, a pessoa que faz as coisas sem pensar na consequência. Essa pessoa ela é imprudente, né? E é imprudente, e a gente viu muito fácil aqui. Por que é imprudente? Porque a gente viu aqui caracterizado nas virgens, porque elas levaram a lamparina, mas nunca levou óleo, né? Quem aqui já dirigiu com o carro na banguela? Quem nunca dirigiu com o carro na banguela? Né? O carro está no bafo só, né? Não sei como chega. A gente vai, exerce o poder da oração nessas horas. Normalmente costuma funcionar, mas não devemos tentar a Deus nessa área também. A virgem imprudente,
Está lá andando, mas esqueceu de encher o tanque antes de sair. Né? Como disse o pastor, né, falando ontem sobre o casamento, ele falou uma das coisas que me chamou muita atenção, que a viagem é longa. E a gente precisa de prudência, a gente precisa ser prudente. E meus irmãos, assim, a gente vê de que tem muitas pessoas que olham para a sua vida e falam o quê? Ah, tá legal, acho que dá. Tá um quarto, quanto que tá? Ah, tá um oitavo, acho que dá. Vai dar, né? A gente sempre, a gente exerce uma fé nessas horas, né? A gente fala, acho que dá. Sabe que isso acontece muito na nossa vida espiritual? A gente olha para a nossa vida espiritual, eu fui na igreja, esse ano eu fui uma vez na igreja. Acho que tá bom, acho que dá. Já fiz uma oração essa semana, acho que tá bom, acho que dá para chegar até domingo. Domingo eu vou lá na frente, dou aquela recarregada, encho o tanque. Às vezes a gente olha para a nossa vida espiritual e é assim. A gente olha falta do Espírito Santo e a gente fala, tudo bem, acho que a gente não dá importância para isso, isso é imprudência. Veja, meus irmãos, que assim são muitos crentes que até brilham, mas brilham sem a presença do Espírito Santo. São pessoas que até brilham, porque se você acender um pavio, ele vai acender. Eu quero dizer isso para você, se você acender um chumacinho de lã, um pavio, ele vai acender, ele vai brilhar. Só que o que vai acontecer? Ele vai apagar logo, ele vai queimar logo, porque não tem um espírito. Veja o que a palavra de Deus lá em Zacarias, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É isso que aqui Jesus ele está ensinando, que muitas pessoas nunca conheceram o poder de Deus na sua vida. Muitas pessoas nunca tiveram essa experiência do Espírito Santo sendo o combustível da sua vida, do Espírito Santo sendo aquele quem faz com que a sua vida dê certo, com que a sua vida possa brilhar. Quando a gente vem na igreja, a gente só vê lampadinha acesa. A gente não sabe por dentro aí se tem óleo, se não tem. Daqui a gente não enxerga, né? A gente vê aqueles irmãos brilhantes, oh, que glória, que bênção. Mas a gente não sabe lá dentro o que está acontecendo. A gente não sabe se o que está queimando, se é verdadeiramente o Espírito de Deus ou se é só o pavio. Não é à toa que a gente vai ver o texto onde, no próprio livro de Mateus, citando Isaías, lá em Mateus capítulo 12, versículos 18 a 21, olha o que diz, olha o que fala sobre essas pessoas imprudentes. Olha o que diz Mateus capítulo 12, de 18 a 21. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o quê? O pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Eu confesso aos irmãos que eu li esse texto, nunca entendi o que é que não vai apagar o pavio que fumega. É justamente sobre isso que Jesus está falando. Sobre esse pavio que tem pessoas que queimam, estão aqui vivendo nesse mundo, queimando, brilhando, parece aquele crente maravilhoso, aquela luz maravilhosa, mas por dentro não tem o Espírito Santo de Deus. É um pavio que fica fumegando. Deus, ele deixa essa pessoa, você quer ser isso? Você pode ser, Deus não vai apagar você. A palavra de Deus fala que a gente viu isso na parábola do joio e do trigo, né? Que Deus ele não ia tirar o joio do trigo. Isso vai acontecer lá no final dos tempos. Por isso que esse ministério de tirar essas pessoas do meio da igreja é coisa para o final dos tempos. Mas tem muito crente aí fumegando, né? Faz aquele fogo, aquela fumaça lascada, mas não tem verdadeiramente o Espírito do Senhor. E o texto fala, em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Essas são as pessoas, muitas pessoas imprudentes são como o pavio que fumega, né? Brilham como outras lamparinas, mas na verdade o que elas estão fazendo é se esgotando. Elas estão se esgotando à toa, estão se queimando, né? Literalmente estão ficando queimadas diante de Deus, porque elas por si só não têm a verdadeira força, né? Elas estão fazendo as coisas pela força, e isso vale até para o ministério.
Quero dizer para vocês que trabalham no ministério da igreja, quantas vezes a gente quer fazer as coisas na nossa força, e Deus fala, olha, não é pela força, pelo poder, não é isso que deve brilhar, mas deve ser o Espírito do Senhor fazendo, agindo em nós. Deve ser o Espírito do Senhor brilhando em nós, porque aí nós temos certeza que essa obra durará para sempre, que essa luz vai continuar sempre, nunca se acabando. Mas, por outro lado, existem pessoas que são prudentes também. E aqui fala no versículo 4 que as virgens que são prudentes, elas, além das lamparinas, levaram também o óleo. Ou seja, elas sabem que a lamparina por si só não serve para nada. Que o lampião, se não tiver gás, não adianta você acender o pavio. Não vai resolver a situação. E essas pessoas, elas sabem que nós devemos sempre ter o óleo. Por quê? Porque é a única maneira da gente manter a nossa lamparina acesa. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Veja que essas virgens, elas fazem conforme o mandamento de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 35, Jesus fala, estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Olha, esteja com a lamparina sempre acesa, ou seja, esteja com a sua vida espiritual sempre acesa. No que se diz respeito à sua espiritualidade, deixa ela sempre acesa. Sempre dá uma atenção especial. Sempre dá uma limpadinha. Sempre deixa, Quantos aqui tem? É que lamparina a gente usa mais, A gente usa aquela lâmpada LED, Antigamente nem vela a gente tem mais, Quando acaba a luz, e aliás isso é até uma coisa interessante, porque teve um dia desse que acabou a luz em casa, e a gente tem a lâmpada LED, acabou, Só que a gente esqueceu de deixar na tomada. Isso se chama imprudência. Por quê? Tem o celular também, Mas acaba a bateria também, não resolve. O que Jesus está falando aqui? Olha, deixa sempre carregadinho sua vida espiritual. Não fica vivendo na banguela espiritual. Não trata a sua espiritualidade, esse assunto de ir na igreja, ler a Bíblia, orar, intimidade com Deus, comunhão com os irmãos. Não deixa isso daí na reserva. Tenha sempre acesa, ou seja, deixa sempre a bateria no 100%. Olha, eu estou usando, mas meu celular está no 100%, mas eu estou com o fio carregado, porque eu não quero descarregar nada. Assim tem que ser a nossa espiritualidade, meus irmãos. É isso que o Senhor está ensinando. Quanto crente aí gosta de deixar o celular sempre carregado, mas a bateria espiritual está lá, vermelho piscando, já apagou já. Como isso é algo sério. E os verdadeiros crentes, meus irmãos, são aqueles que vivem pela fé, são aqueles que eles se recusam a viver, a não ser que não seja pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito do trecho de Jacó, lá em Gênesis 32, quando fala que ele passa pelo val do Jaboque. Quando ele fala assim, o anjo estava querendo ir embora, ele fala, eu não vou deixar você ir, enquanto você não me abençoar. Eu me recuso, Senhor, eu me recuso a viver enquanto o Senhor não falar comigo. Senhor, eu me recuso a dar o próximo passo, a sair daqui onde eu estou, enquanto o Senhor não me der sabedoria. Enquanto o Senhor não falar para mim aquilo que eu preciso fazer. Jacó, ele estava vivendo uma aflição na vida dele. Ele precisava saber, ele ia encontrar o seu irmão, ele não sabia o que fazer. Ele estava numa aflição de achando que ia morrer. E ele não quis dar um outro passo enquanto Deus se recusava a continuar a caminhada, a não ser que o Senhor o abençoasse. O Senhor o abençoou. Meus irmãos, assim deve ser a nossa vida espiritual. Assim deve ser a nossa vida do dia após dia. Nas decisões que eu preciso tomar, nas coisas que eu preciso fazer. Eu me recusar a viver se eu não ter certeza de que o que está queimando não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus na minha vida. De que a decisão que eu estou tomando não é a minha vontade, mas é aquilo que Deus Ele quer para a minha vida. E quantas pessoas estão queimando aí? Não, eu tenho que estar aceso. Meus irmãos, o que a gente precisa é do Espírito de Deus. O que a gente precisa verdadeiramente é do Espírito do Senhor. Nós deveríamos ser como Jacó nesse sentido, de se recusar a querer viver, a não ser
se eu tivesse certeza de que aquele passo, do que aquilo que eu tenho feito, do que a carreira que eu estou trilhando, do que o trabalho que eu estou trabalhando, o emprego na empresa que eu estou, a escola que eu estou estudando, as coisas que eu faço, a minha agenda diária, a minha agenda semanal, isso é verdadeiramente o que Deus Ele quer para a minha vida. E aí sim eu tenho certeza que eu vou estar sendo prudente, de que Deus Ele está sempre fazendo com que a minha vida brilhe, e não eu querer fazer por eu mesmo a minha vida brilhar. E essa parábola, diante desse contraste das virgens prudentes e das virgens imprudentes, Jesus ele vai concluir essa parábola falando sobre algo que aconteceu. Diz que certo dia estavam lá as virgens, as prudentes e as imprudentes, algumas com o espírito, outras sem o espírito, mas vai chegar um dia onde alguém vai gritar: eis o noivo! Olha aí, Jesus, está chegando! E aí o que acontece? As prudentes saem desesperadas. Estou sem... Minha espiritualidade... Não fui na igreja domingo passado. Não li a Bíblia essa semana. E agora? Será que dá tempo de terminar a leitura bíblica anual? Vai vir aquele desespero. E eu confesso aos irmãos que eu não entendi essa parábola até antes da pandemia. E eu entendi muito bem essa parábola na pandemia. Por quê? Porque na pandemia teve pessoas que vieram procurar a igreja e estava tudo fechado. De um dia para o outro. De um fim de semana para o outro. Você percebeu que foi assim? Estava todo mundo muito bem lá, março de 2020, de repente, decreto governamental. Tudo fechado. Pode vir aqui domingo na igreja, vai estar fechado. No fim dos tempos vai ser assim. No fim do tempo as pessoas vão querer procurar ir para o culto. Não tem, não vai ter. Vão procurar ir atrás das coisas. Não vai ter. Não vai ter. Veja que, meus irmãos, chega um tempo, vai chegar um dia onde Deus vai falar: acabou. E as pessoas vão querer ir atrás, e não vai ter tempo para nada. Onde as pessoas vão querer ir para a igreja, e não vai dar mais tempo. Onde as pessoas vão querer levar a sério esse negócio de ser cristão, e não vai dar mais tempo. Como isso é algo sério. Por isso que eu confesso que eu não gosto muito dessa parábola. Porque Deus parece que não é muito politicamente correto aqui, né? Ele não foi muito inclusivo com essas virgens imprudentes, né? Que Deus é esse que vai deixar a gente de fora? Que Deus é esse, quando chegar um dia, Ele vai falar: Senhor, as pessoas vão falar: Senhor, abre a porta para nós. Ele vai abrir a frestinha, sabe quando você abre com aquele cadeadinho assim, só olhando assim? Fala o quê? Eu não conheço vocês. Por isso que Jesus ele está nos ensinando que a nossa espiritualidade não é algo a ser brincado. A nossa espiritualidade não é algo que nós devemos brincar. Tem coisa que a gente pode deixar para depois, né? Pintar aquela parede, né? Fazer aquela coisa, né? Se bem que a mulher não aguenta mais, já está... Faz 2 anos que ela fala. Tem coisa que a gente fala, a gente vai deixando para depois, né? Ah, o meu carro está velhinho, mas depois eu troco. Vou ficando com ele. Né? Estou fazendo... Tem coisa que dá... Amém. Né? Mas a nossa espiritualidade, meus irmãos, a gente não pode brincar. O que Jesus está ensinando é que vai chegar um dia onde verdadeiramente pessoas vão ficar deixadas de fora. Por quê? Porque não foram prudentes. E é isso que Jesus vai falar. E algo que é interessante é que quando Jesus ele vai falar nessa parábola que ele fala assim: olha, eu não conheço vocês. Não é interessante isso? Como que o noivo não conhece, né, as suas virgens, né? E é interessante até, né? Fala, como que é esse negócio de casar com 10 ao mesmo tempo, né? O que é um casamento coletivo com um noivo só? Na verdade, no casamento, na verdade, essas virgens não eram noivas.
Elas eram mulheres, né, era muito comum no casamento judaico, você tinha um noivo, a noiva, e você tinha as donzelas, que cada uma ia com a sua lampadinha acesa, para fazendo meio que uma procissão, assim, né? Isso é muito comum. Mas é interessante que Jesus ele coloca esse termo virgem, né, justamente para mostrar realmente da figura desse casamento, né, de Jesus, né, com a noiva, que é também símbolo da Jerusalém, que desce, e do povo, né, do povo dele mesmo, como ele próprio coloca, né, esse símbolo da mulher. Por isso que o símbolo do final dos tempos é símbolo de um casamento também, de algo que Deus ele fará com a sua igreja também. E aqui uma coisa que a gente vai ver é que esse fato interessante no versículo 12, de que o noivo e as virgens não se conheciam. Não é interessante isso? Né? Já pensou? Né? Está entrando lá, fala, cadê sua noiva? Ele fala, não sei, eu não conheço ela. Não, mas como você não conhece? Você não vai casar hoje? Que história é essa que você não conhece? Não é interessante? E me chama muita atenção isso, que as virgens não conheciam seu noivo. Sabe por que elas não conheciam o noivo? Porque elas não tinham ido comprar o óleo. E sabe que quem que vende o óleo? É o próprio noivo. Quem vende o óleo é o próprio noivo. E se alguma vez elas tivessem ido buscar o óleo, elas teriam conhecido o noivo. E o noivo teriam conhecido elas. Ah, eu conheço você, você já veio aqui na minha lojinha comprar. Você já veio comprar aqui óleo comigo. Eu conheço vocês. Porque onde o óleo é encontrado é no próprio noivo. É em Jesus Cristo que nós encontramos o Espírito de Deus. Se eu já fui uma vez até Jesus Cristo, eu sei que eu tenho esse óleo. Se eu tenho buscado a Jesus Cristo, eu sei que eu tenho esse óleo. É isso que o apóstolo Paulo diz categoricamente lá em Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Romanos 8, 8 e 9. Portanto, os que estão na carne, no pavio, aqueles que estão no pavio, na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se nós dissemos que temos a Jesus Cristo, o Espírito de Cristo está em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos de Cristo, nós podemos ter essa certeza. Por quê? Porque é em Jesus que nós encontramos o Espírito Santo de Deus. O óleo nós encontramos em Jesus Cristo. É Ele quem pode providenciar essa verdadeira vida, o fato de nós não ficarmos queimados diante de Deus, mas nós fazermos com que próprio Deus possa viver em nós. O brilho que está em nós, os nossos sucessos, as nossas conquistas, eles são conquistados pelo poder de Deus, não pelo nosso próprio poder. Tem pessoas alcançando, conquistando nessa vida pelo seu próprio poder. Não é isso que Deus deseja da sua igreja. O que Deus deseja de mim e de você é que a gente possa olhar para a nossa vida e falar, eu tenho certeza que essa conquista aqui foi por Deus. E parece que Deus ele faz as coisas mais difíceis na vida do crente de verdade. Para quê? Para que a gente possa olhar, meus irmãos, e verdadeiramente dar glória a Deus. Para que a gente possa olhar para aquele emprego que a gente conseguiu e falar, olha, eu tenho certeza que isso aí foi Deus, essa porta que Deus abriu. A gente olha para o nosso relacionamento familiar e eu falo, eu tenho certeza que é a mão de Deus que está fazendo isso. Eu olho para a minha vida acadêmica, eu falo, só o sangue do Senhor que me ajudou nessa prova. A gente olha para tudo na nossa vida, a gente pode falar, eu tenho certeza que é Deus quem está agindo em mim, eu tenho certeza que é Deus quem está fazendo isso. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que a gente desça um pouco, né? Que a gente desça um pouco do salto e fale, não é a gente, é Deus, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Esse deve ser o estilo de vida do crente, da virgem prudente. É aquela pessoa que está vivendo, está sim, tem dificuldade, tem sim, mas tenho certeza que tem um espírito para queimar. E meus irmãos, tenha certeza, eu não sei que estágio da sua vida espiritual você está, se você fala, pastor, meu pavio já está terminando, né? Já acabou, já estou aposentado, não tem mais. Olha, eu quero dizer para você que tem óleo do Espírito para queimar na sua vida ainda. Deus, Ele quer usar a sua vida ainda. Sabe por que eu sei disso? Porque Deus quando Ele chegou para Abrão tinha 80 anos de idade.
Com 100 anos, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, vem aqui. Anda na minha presença, vem aqui, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, Senhor, com 100 anos de idade. Com esse jeito de velho que não quer mais. Meus irmãos, Deus Ele quer fazer ainda algo na sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e fale: o Senhor já agiu muito na minha vida. Olha, eu quero dizer para você que só para de agir se acabar o óleo. E cumpre a nós irmos até o próprio noivo, dia após dia, buscar a presença de Jesus Cristo para sermos cheios do Espírito Santo. Por isso que a palavra fala: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Olha, se encha do Espírito Santo. Busque o poder de Deus na sua vida. Busque ser cheio de experiências com Deus. Busque fazer com que o seu dia a dia, as pequenas decisões, tudo seja pelo Espírito de Deus. Se recuse a viver, a não ser se for assim. Nós encontramos o óleo em Jesus Cristo, e é Ele quem pode nos providenciar essa vida. Existe um texto lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque tem muitas pessoas que estão brilhando nessa vida. E o brilho nessa vida, ou seja, o sucesso, o dinheiro, uma casa, um carro bom, uma conta corrente gorda, isso não é sinônimo de espiritualidade. Ainda a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18, Jesus ele fala assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deixa lá no 17, olha o que ele falou. Tem muitas pessoas que falam: eu sou rico, estou brilhando, olha aqui, eu na igreja, toco todo domingo, prego, sou líder aqui, dou aula, estou brilhando. Mas será que quando a gente olha lá dentro, o que está acontecendo? Isso é pelo Espírito do Senhor? Ou é pela nossa força, pelo nosso poder? Pela nossa carne, pelo nosso pavio? Será que verdadeiramente a gente tem buscado o poder de Deus para fazer a obra do Senhor? E aí Jesus ele vai falar: vou te dar um conselho. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Está vendo? Veja que essas coisas a gente encontra no Senhor. Ele falou: vem comprar de mim. Como ele diz lá em Isaías, vocês que têm sede, venham, comprem de mim. Vem comprar de mim. Compre ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir. Olha aí a virgem vestir de branco. A fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos. Olha aí a unção do óleo. A fim de que você possa ver. Meus irmãos, se nós queremos verdadeiramente ser virgens prudentes, o nosso estilo de vida tem que ser de gastar a nossa vida, gastar os nossos bens, o nosso tempo, as nossas coisas, nas coisas de Deus. Agora eu quero perguntar: onde você tem comprado as coisas? Onde você tem gastado as suas coisas? Onde você tem investido a sua vida? Tem pessoas que têm investido em muitas outras coisas. Aquelas virgens imprudentes, talvez elas tinham dinheiro para comprar óleo, provavelmente gastaram com outras coisas. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, nós temos que investir a nossa vida, os nossos esforços, em ir até Jesus Cristo. Porque quando nós encontramos, vez por outra, dia após dia, aquele que vende todas essas coisas, eu tenho certeza que a gente reconhece. Assim como quando a gente vai no mercado, a gente fala: ô, seu Zé, tudo bem? Bom dia. A gente conhece às vezes pelo nome, a pessoa do mercado. E ele nos reconhece também. E aí eu tenho certeza que quando chegar o noivo, ele vai me reconhecer. Porque eu estou indo lá todo dia comprar o óleo, ele me reconhece. Porque todas as vezes que eu estou aos pés de Cristo, se dia após dia eu estou aos pés de Cristo, eu tenho certeza que eu posso dizer: eu conheço Ele, Ele me conhece. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu tenho essa certeza. Não tenho o que ficar preocupado. Mesmo que posso pegar no sono, posso dar um cochilo nessa vida. Acontece. Mas eu tenho certeza que o nosso noivo, Ele nos conhecerá. Por isso, meus irmãos, o que Jesus vem nos ensinar nessa parábola é que, a gente não sabe quando Ele vai voltar.
Ele não falou quando que ele iria voltar. Algumas pessoas já me perguntaram: pastor, você acha que está perto? E eu sempre falo: tá, com certeza está perto. Não sei quando que vai ser. E sabe o que? Até os próprios discípulos chegaram: e aí, Jesus, quando que é? Lembra lá em Atos capítulo 1? Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É hoje. E aí o que Jesus falou? Ninguém sabe o dia nem a hora. É isso que ele falou para eles, né? Não compete a vocês saber quando que essas coisas são reservadas exclusivamente para o Pai. Mas o que ele falou? Mas recebereis o quê? O óleo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Mas vocês vão ser cheios do óleo. Nessa questão de final dos tempos, a gente não precisa ficar preocupado se Jesus vai voltar, se é amanhã, se é depois. Mas o que a gente tem que se preocupar é fazer a nossa parte, porque é aquilo que a gente pode fazer, é buscar o Senhor, é se encher, é ser cheios do poder de Deus, se buscar encher do Espírito Santo de Deus, para poder viver, para eu conseguir ter forças de amanhã acordar e ir para o trabalho com um sorriso no rosto, para eu ter um motivo, para ter um propósito na minha vida. É isso que nós precisamos. O que nós sabemos é que nós temos o dever de nos enchermos do Espírito Santo e estarmos sempre vigilantes. Por isso que Jesus vai encerrar no versículo 13 falando: portanto, vigiem. Vigiem. Lá no Evangelho de Lucas ele fala: o que eu digo para vocês, digo para todos. Vigiai, vigiem. Fica de olho. Com relação à vida espiritual, vigia. O que é vigiar? Ser vigilante. Sabe o que é vigilante? É o que não dorme. É o que fica de olho. Por isso, o que Jesus está nos ensinando é que aqueles que são vigilantes, aqueles que, na questão da sua espiritualidade, são vigilantes, dão uma atenção especial às coisas de Deus. Essas pessoas não precisam se preocupar. Essas pessoas são prudentes. Essas pessoas, quando o noivo chegar, elas podem ficar tranquilas. Não há o que temer. A próxima vez que você lê a parábola das 10 virgens, se você tem cuidado da sua lâmpada, fica tranquilo. Porque existe uma promessa para você, e aquele que fez a promessa, ele é fiel.